Finalmente a hora. Se começa a contagem regressiva para o momento mais aguardado do ano. Faltam apenas 5 segundos. Todos parecem estar muito felizes e ansiosos por este momento. Nosso prota está no meio desta multidão, porém não parece estar feliz. Isto porque ele voltou no tempo. Antes de ser pego pelo jogo que se espalhou pelo mundo, ele conseguiu chegar à fase final do jogo na 20ª rodada, porém não foi o suficiente. E o prota deseja que se ele pudesse pararia o tempo neste momento, onde ninguém sabe o mal que aguarda a todos no futuro. Então mostra que o uso da runa de reversão do tempo chegou ao seu limite. 100 vezes foi a quantidade de vezes que nosso protagonista regressou no tempo. Porém, depois de 100 vezes tentando, ele está convicto que desta vez tudo sairá conforme planejado. Ele precisará levar 4 pessoas com ele até a fase final. Então, olhando ao redor, ele tenta imaginar quem seriam essas 4 pessoas para contar num momento tão difícil. Voltando 4 minutos atrás, estamos agora junto com alguns delinquentes que também estão no meio da multidão. Eles estão todos ali para celebrar o ano novo e enfim se tornarem adultos. Na Coreia, você se torna legalmente adulto no ano novo do seu 18º aniversário. Então esses 4 moleques estão felizes pois agora não irão precisar falsificar documento. Então começam a se perguntar o que devem fazer. E um deles pergunta para Yongmin o que ele vai fazer. Yongmin então diz que irá se tornar um gangster. Seus amigos ficam surpresos, porque é algo arriscado que pode até levá-lo à morte. E pergunta se ele não está brincando. Yongmin confirmar que não liga para os perigos pois só se vive uma vez, e pelo jeito ele quer viver na bandidagem. Seus amigos já ficam imaginando que ele é um doido da cabeça e que deveriam cortar laços com ele após se formarem. Um de seus amigos pergunta a Yongmin o que irá acontecer com seu garoto de tarefas quando se formarem. Yongmin diz que não deixará livre aquele pobre coitado deprimido só porque se graduou e que irá brincar com ele o quanto puder. Então, olhando para o lado, um dos moleques encontra o garoto de tarefas. E quem poderia ser? Nosso protagonista. Então voltamos para o momento da contagem regressiva. Então Yongmin percebe que o prota está diferente e o encarando. O cara fica bravo e já quer ir lá dar umas porradas no garoto. Seus amigos aconselham a ele pegar leve pois agora é ano novo e pode não pegar bem. Então Yongmin diz que irá deixar passar desta vez. Com a contagem chegando a 0, todos comemoram pois agora são finalmente adultos, porém este momento feliz é interrompido por uma voz dizendo que humanos são engraçados. Estão comemorando o ano novo sem saber o problema em que estão. Todos ficam procurando o que foi que disse estas coisas. Então, olhando para cima, avistam a figura de um ser majestoso, um anjo que ilumina toda a noite e que continua dizendo que humanos são todos ignorantes. E assisti-los é como ver macacos em jaulas. O pessoal ficam imaginando que a Coreia preparou um evento e que aquele anjo não passa de um evento, e começam a admirar a beleza do anjo. Nosso prota, já sabendo de toda a verdade, não se mostra nem um pouco feliz e pelo visto ele guarda um certo rancor pelo anjo. E logo percebemos o porquê, pois ela é muito arrogante e se acha superior a todos, começando a xingar e que os humanos estão fascinados por sua beleza. Porém eles têm ideias erradas, pois ela não tem intenção de se envolver por vermes como seres humanos. Então um cara pergunta qual é a dela, se ela está fantasiada de anjo ou algo assim e não gostou nem um pouco do jeito que estão sendo tratados. O prota pelo visto já sabe o que irá acontecer, e bom, não foi uma decisão certa do cara. Porque agora a anjo ficou irritada e logo explode a cabeça do pobre coitado. Os que estavam à sua volta ficam tremendo de medo pois acabaram de presenciar uma atrocidade. A anjo, se achando superior a todos, que seres humanos deveriam saber seus devido lugar e ao falar com um superior precisam ter boas maneiras. Seres humanos não têm direito de questionar a menos que queiram morrer, eles devem obedecê-la fielmente. A anjo começa a explicar o que está acontecendo neste momento, que agora eles irão começar um novo jogo. No primeiro dia de cada mês, por 20 meses, humanos serão espiritualmente transportados para uma nova dimensão para jogar um jogo. Lá eles terão coisas para fazer. Se completarem a missão, irão poder retornar à realidade com uma recompensa. Alguns ficam se perguntando do que ela está falando, outros explicam que ao que parece ela irá deixá-los viver se completarem algumas missões. Voltando para Anjo, onde já corrigiu o pensamento que ela irá deixá-los viver se completarem a missão, ela afirma que nem todos irão sobreviver mesmo que completem a missão,
pois apenas metade dos participantes, em ordem de conclusão, serão poupados. Caramba, ela não está para brincadeira mesmo. Então, para concluir, ela diz que não irá levar todos que estão ali, apenas humanos entre 15 e 29 anos por todos o planeta podem participar. O prota começa a pensar que quando viu aquela cena pela primeira vez nunca imaginaria que iria repetir toda a situação por 100 vezes. Um senhor começa a ficar feliz porque não precisará participar deste inferno. Os mais jovens ficam irritados com a alegria do velhinho e pergunta se o senhor está provocando eles. Yongmin pede para seu amigo se acalmar, porque se ele se estressar ficará igual ao humano que teve a cabeça explodida. A Anjo começa a contagem de humanos e diz que o total de humanos ao redor do mundo dentro do requisito é de 1.801.029.290. Então, como ela já deu a explicação do jogo, é hora de começarem. Então cada pessoa é enviada para um espaço onde não ver um ao outro e antes da transferência espiritual eles precisarão criar um corpo e que terão apenas uma chance de criar este novo corpo, sem volta. O prota, como já experiente nesta situação, diz que irá criar um corpo igual das últimas vezes e seu apelido agora será Ceifador Negro. Já na nova dimensão, nosso prota é transportado para uma planície e com seu novo corpo, um a um vão chegando as outras pessoas. Alguns ficam extremamente felizes com a nova aparência, e alguns optaram por alterar suas aparências para rostos bonitos ou iguais a de celebridades. Então o prota diz que isto é uma perca de tempo, pois eles tentaram apenas parecer mais bonitos, assim como das últimas vezes. Mas se eles pensassem, não teriam feito isto, porque ter um rosto atraente é mais provável que seja alvejado e que, se morrer neste mundo, irá morrer na vida real também. Então chega Yongmin, que optou por manter a aparência, porém ele escolheu um corpo musculoso. A Anjo chega e diz que, vendo a forma como estão, parecem estar super felizes com o recém-avatar criado, e diz que naquele local tem um total de quase 2 milhões de pessoas, então esse deve ser o total de pessoas que estavam em Seul. Alguns começam a dizer que não parece ter tanta gente assim. A Anja, chamando eles de seres inferiores, fica irritada e diz que pensaram que aquele seria o único espaço, e que as pessoas estão espalhadas através de diversas planícies com outros anjos, e que eles devem focar neles mesmos. Então, antes de começar, ela irá dar uma explicação simples. Primeiro, eles devem pensar em suas cabeças de janela de atributos. Então aparece a cada um sua própria janela de atributos. Bem como eles são iniciantes, seus atributos são bem simples e ainda não têm nenhuma habilidade disponível. Já bate um desânimo no prota, porque de novo ele terá que iniciar tudo de novo. Então a Anjo, com toda a delicadeza que tem, diz que se seres lixo como eles já jogaram algum tipo de jogo na vida irão entender como funciona. Fiquem mais fortes e, se sobreviverem até o fim, na rodada 20, não apenas estarão livres do jogo, mas lhes será concedido um desejo. Por fim, a Anja pede para que digam um inventário e olhem para dentro. Ela preparou um presente para cada um. Talvez ela não seja tão ruim assim. Está até dando presente. Todos, ao abrirem o inventário, percebem que tem um fragmento de runa aleatório. A Anja explica que este fragmento de runa é um item de uso único e só podem usar enquanto forem nível 1 e que é o único item que será presenteado. O resto eles terão que conseguir por conta própria. Então diz que podem usá-la ao segurar e dizer usar. Então para cada participante foi-lhe concedido uma habilidade por pura sorte. Independente do que foi recebido, eles devem se contentar com o resultado. Então, com tudo feito, é hora de começar o show. Com um estalar de dedos, a Anja iniciar a primeira missão. Cada jogador deverá derrotar 100 goblins. Região atual tem um total de 10.000 participantes. Porém, apenas os 5.000 primeiros irão passar. Os primeiros goblins começam a aparecer. Todos ficam olhando e dizendo que realmente é como estar dentro de um jogo e começa a reclamar e choramingar por tudo o que está acontecendo. A Anjo diz que deveriam estar animados, pois nem todos os goblins foram invocados ainda. Eles já ficam em choque, porque tem um grande número de goblin e a Anjo planeja invocar mais. Com uma carinha assustadora, a Anjo diz que se tem 10.000 humanos, então serão 50.000 goblins. Lutem até a morte. Os monstros começam a vir para cima. Todos ficam com medo. Porém, nosso prota toma a dianteira e ataca o primeiro goblin com um chute na fuça. Enquanto estiver participando de um grupo ou organização, primeiras impressões são muito importantes. Com isto em mente, nosso prota precisa gravar sua existência na mente das pessoas.
Derrotando o primeiro Goblin, o Prota já pega a arma derrubada pelo monstro e então decide mostrar sua força para ganhar a atenção de todos. E mais importante, ele precisa conseguir a atenção da Anja. Com mais Goblin vindo para cima, nosso Prota não pensa duas vezes e cai para dentro, eliminando mais dois. As pessoas que estão observando acham aquilo incrível, e se pergunta quem é esse cara e se ele tem alguma força especial. Todos notam seu apelido, Ceifador Negro. Então um cara que se acha esperto diz que Goblins são os monstros mais fracos dos jogos, por isto não deve ser tão difícil matar. Não poderia dar outra. O Goblin pula para cima do carinha que já vai de vala. Todos, percebendo a atrocidade do Goblin, começam a ficar desesperados e correr para fugir do monstro. O Prota, vendo esta cena, uma verdadeira pandemônio, onde muitos humanos estão sendo massacrados pelos Goblins, e diz que numa situação como esta ninguém irá entender o jogo de forma errada. Agora eles têm apenas uma coisa com que se preocupar: sobreviver. Seus instintos de sobrevivência irá dominar suas mentes e eles serão capazes apenas de correr. O Prota se lembra que na sua primeira vez ele também escolheu esta opção. Porém, somente depois de sua segunda tentativa que ele percebeu que não tinha lógica correr neste campo, porque logo se é percebido que em volta da região existe um escudo que impede de que saiam, então não tem para onde correr. E para os que arriscaram em lutar, tem os que nunca mataram e mostra um cara que está hesitando em matar. Porém, para sobreviver neste jogo, não existe espaço para clemência. Você deve superar todos seus medos. A planície se tornou um verdadeiro campo de batalha. A Anja, apenas observando, acha aquilo maravilhoso e começa a se divertir com cada morte. E que os Goblins, mesmo tendo o tamanho de uma criança humana, não há o que se possa fazer para impedir de que vem para cima, e ainda por cima cada Goblin está segurando uma adaga, mas algo lhe chama atenção, e ao nosso Prota. Ela percebe que ele está tendo uma certa facilidade em derrotar os Goblins, e se perguntando o que ele tem de especial, ela tenta verificar sua janela de status, porém lhe é mostrado apenas seu nome e quantidade de monstro que ele derrotou. Ela fica irritada, pois o sistema está escondendo as informações do jogo. Mas nada abala seu lado narcisista, e com um sorriso malicioso diz que está começando a gostar do jeito que este humano age. Voltando ao nosso Prota, vemos que ele segue matando os monstros, e que a cada monstro derrotado ele ganha 4 de experiência e 10 de ouro. Sem contar que seu nível vem aumentando, falta apenas 25 Goblins para concluir a primeira missão. Sem tempo a perder, ele segue para cima de mais e mais Goblins, derrotando um a um. Os bichos começam a ficar com medo do Prota. Com isto ele ganha um pouco de tempo para poder verificar sua janela de atributos. Agora ele já chegou ao nível 4 e tem 6 pontos disponível para distribuir da melhor forma possível. Então ele decide alocar todos seus pontos em agilidade, pois além de aumentar sua chance de esquiva, a agilidade também aumenta a velocidade de movimento e ataque. Sendo assim, a agilidade é o atributo mais importante no início. Nosso Prota percebe que já chamou a atenção da Anja, então irá mostrar mais do que ele é capaz. Ele provoca os Goblins chamando para virem para cima, porém eles começam a ter medo do Prota. E bem, já que eles não veem, o Prota vai até eles, e volta a matar mais, ganhando mais experiência e ouro até que ele conclui a missão. 100 Goblins derrotados, então uma luz desce ao seu redor para lhe proteger. Ele deve aguardar ali até que todos terminem a missão. Então o Prota explica que o motivo por ter matado tantos Goblins como louco não foi apenas para conseguir a atenção da Anja, mas também para ganhar as melhores recompensas. E vemos que o Prota ficou em primeiro lugar na região atual, e também em primeiro em todas as regiões. Tempo de conclusão: 10 minutos e 21 segundos. Ele explica que os top 3 recebem ótimas recompensas, então a primeira recompensa já chega. Recompensa por primeiro lugar da região atual é um bilhete que permite ele escolher uma arma rara, porém de baixo nível, e por ficar em primeiro lugar de todas as regiões ele ganhou um baú de seleção de recompensa especial. Primeiro, usando o bilhete, ele tem 3 opções de armas raras para escolher: espada longa ameaçadora, punhal pequeno e lança. Bom, e como um bom fã de solo leveling, ele escolhe o punhal pequeno, uma excelente arma para um iniciante. Então ele decide abrir o baú somente depois. Enquanto ele consulta agora sua janela de atributos, os outros lá fora continuam na tentativa de sobreviver e matar Goblins. Percebemos que o título que o Prota tem agora é diferente do que tinha nas suas últimas 99 regressão. Título: Jogador de Última Viagem.
Então ele se lembra que quando usou o fragmento de runa aleatório, ele sempre obteve a habilidade de reversão temporal. Porém, ao ser gravada no corpo do prota desta vez houve uma falha. E bem, ele já esperava por isto, pois se fosse capaz de gravar novamente ele poderia retornar infinitas vezes. Porém, como ele já voltou 100 vezes, ele agora obteve o título de jogador de última viagem. O prota diz que títulos são conceitos que estão acima de runas, são muito mais poderosos que as runas, e também muito mais difícil de se conseguir. Então nos mostra que este título tem efeito que ao morrer, o jogador irá permanecer no mesmo local por 1 minuto em forma espiritual, e quando desejado, renasce com toda a vida recuperada. Porém é uma habilidade de uso único, o título irá desaparecer após a ressurreição. Ressurreição é uma habilidade exclusiva de sacerdotes e até esta habilidade possui um limite de 30% de recuperação de vida depois da ressurreição, mas sua habilidade deixa com a vida no máximo. De fato ele conseguiu algo incrível. E bem, é sempre bom ter uma carta dessas na manga, então nosso prota pensa que a essa altura já é para os outros terem terminado a missão também. Ele pergunta se Yeonmin está se saindo bem, e ao olhar ao redor ele percebe que o valentão ainda está vivo. A Anjo diz que agora tudo se tornou muito mais chatos, os seres humanos são lamentáveis, sendo mortos lentamente para se igualar aos números de goblins. Então pede desculpas e diz que irá tornar tudo mais divertido. Pessoal já começa a chorar de medo, por de divertido esta situação não tem nada. Então os corpos dos mortos começam a desaparecer e é invocado mais goblins que já chegam partindo para cima dos humanos. A Anja diz que deu uma recompensa para eles, uma recarga de 50.000 goblins. Se divirtam à vontade. Não tendo outra escolha, todos partem para cima, porém é inevitável, diversas pessoas vão sofrendo e morrendo para os goblins. Alguns usam truques sujos para conseguir o que querem, já outros não têm facilidade e nem sorte para seguir em frente. As pessoas que concluíram a missão estão seguras dentro da luz, porém não é fácil presenciar seus amigos sendo massacrados. A Anja fica a cada momento mais feliz com a situação, ela parece sentir prazer este tipo de atrocidade. Nosso prota só observa a expressão da Anja, com certeza ele tem um plano reservado para esta esquisita. Então 5.000 pessoas completam a missão e os goblins desaparecem, os que não conseguiram ficam sem entender o que aconteceu. A Anja relembra a todos que somente metade iria passar, os outros 5.000 que não conseguiram concluir a missão terão que morrer. Afinal estas são as regras do jogo. Eles começam a desaparecer e clamando por clemência a Anja manda todos jogarem a série B. As pessoas que passaram ficam com cara de assustados. A Anja diz que eles deveriam estar felizes pois eles concluíram a missão e estão vivos e que agora poderão retornar. Ela até parabeniza todos por conseguirem passar na primeira rodada e espera que todos se esforcem mais na próxima vez. Bom, antes de saírem ela precisa acertar os números, então todos começam a receber suas recompensas por conclusão de missão. Então nosso prota, além de ganhar os prêmios de primeiro colocado, ele ganha mais 1.000 de ouro. Por conclusão de missão, o ouro recebido será possível para usar na loja do sistema, porém o sistema de loja ficará disponível somente no nível 10. Então o prota percebe que todos estão te encarando pois notaram que ele ficou em primeiro lugar, não somente em sua região mas no mundo inteiro. A Anja fica feliz pois um ser humano de sua região ficou em primeiro lugar, isto é surpreendente. Ela chama nosso prota e deseja fazer uma pergunta. Ela pergunta quão forte nosso protinha é, e se ele conseguiu alguma runa especial. O prota, só para tirar uma onda, pergunta se ela não consegue ver sua janela de atributos. A Anja sem jeito diz que é claro que consegue, e que ela por ser um anjo consegue ver tudo, uma baita mentira. O prota, sabendo da verdade, dá uma risada falsa, e diz se pode fazer um pedido para a Anja. A Anja surpresa pergunta se realmente ele deseja fazer um pedido. Então o prota diz que para ele parece que a recompensa por ter ficado em primeiro lugar não está correta. Ele merecia muito mais. Todos ficam surpresos com a forma que ele está falando com a Anja. Já a senhora Arrogância já fica pistola e pede para ele repetir o que acabou de dizer. Sem medo, prota repete e diz que espera que ela lhe der algo melhor. Já pronta para explodir de raiva, Anjo se aproxima do prota e diz se realmente um ser tão medíocre como um humano ousou lhe pedir alguma coisa. E diz que ela estava planejando ficar de olho nele pois teve um começo interessante, mas tudo o que ele fez não foi muito pois se tratava de simples goblins. Então ela decide explodir a cabeça do prota.
mas ela lembra que já usou essa habilidade lá no início. E ao que parece esta habilidade de explodir cabeça tem uso único. Então ela não conseguirá se livrar do prota desta maneira. É aí que ela pensa em um plano para eliminar o nosso protinha. Então, agindo com falsidade, ela diz que o prota deseja uma recompensa melhor. Diz que normalmente ela iria recusar um pedido desses, mas irá pensar nisto e pede para ter uma conversa no privado com o ceifador negro. Os outros devem esperar até que retornem. Os outros ficam pensando se realmente ela irá dar uma recompensa para o prota. Eles ficam indignados que alguém conseguiu barganhar com um anjo. No meio da floresta o prota toma uma boa distância da anjo. Ele sabe que perto de um ser tão arrogante ele não pode vacilar. A anja fica irritada com a atitude do moleque e pede para ele chegar mais perto. Ela diz que humanos são muito gananciosos e sempre querem mais e mais, e não tem como ela mudar aquilo que o sistema designou para ele. E mesmo se ela pudesse fazer isto, não faria para alguém como ele. Em pensamentos maldosos imagina como irá torturar e matar esse humano. E assim que passarem daquela pedra ela poderá matá-lo sem problema. Porque se ela matar um jogador por motivos pessoais e sem usar sua habilidade única, a pessoa no comando poderia lhe penalizar por arruinar o jogo. Então é por isto que não pode haver testemunhas. Então ela, achando que estava tudo sob controle, ao olhar para trás percebe que um lindo soco está vindo na direção de seu lindo rosto. E que soco satisfatório! A anja é arremessada para trás com o impacto do soco. Agora, com a cara toda torta e de joelhos no chão, ela pergunta o que é isto saindo de seu nariz. E bem, o sangue de anjo pelo visto é de ouro. Sem acreditar que um humano tenha lhe batido, ela vira toda revoltada pronta para revidar, porém o prota não está mais lá. Ele se moveu rapidamente para de trás da anja e agarrando sua asa esquerda, a anja fica surpresa e pergunta o que ele planeja fazer, mas sem piedade alguma o prota arranca a asa de anjo, ela gritando de dor vendo seu sangue voar para todos os lados. O prota diz que ela parece uma bebizona. Agora, agarrando a outra asa da anja, ele puxa com toda a força, fazendo o ser celestial chorar de dor. Pronto, agora com as duas asas arrancadas ela não será capaz de fugir. O prota pergunta se isso doeu. A anja diz que é claro. Então o prota diz que em 5 minutos teria sido ela fazer perguntas óbvias e soltar uma risada maléfica. A anja, se fazendo de desentendida, pergunta do que ele está falando, se por acaso ele ficou louco. O prota diz que ela iria tentar matá-lo com uma adaga escondida em sua asa. Contra provas não há argumentos. Ela tenta se defender, porém o prota não quer saber e diz o nome da anja: Biriel. Ela fica surpresa porque não tem como um mero humano saber seu nome. O prota diz que não irá explicar nada, ele tem apenas um objetivo agora. A anja pergunta por que ele está sacando sua arma, e o prota pergunta se não é óbvio. A anja, numa medida desesperada, diz que ele não tem medo dela explodir sua cabeça com sua habilidade, mas nosso prota já manja de toda a verdade. Ele sabe que ela não tem mais esta capacidade. A anjinha, já pé da vida, diz que ele não sairá impune e que seus amigos não ficarão parados. O prota diz que ela não tem nenhum amigo. Anjos são seres completamente arrogantes e egoístas, não se preocupam um com os outros. Então, se ela morrer ali, ninguém sentirá falta. Ela diz que se o prota matar ela, ele não conseguirá retornar para sua casa. Mas o prota sabe de tudo. Ele diz que o sistema irá lhe retornar automaticamente assim que o povoamento terminar. Ainda tentado escapar da morte, a anja diz que se ela for poupada, ela irá fornecer informações úteis. O prota diz que não quer informações, e que se este fosse o caso, ele precisaria apenas torturar até conseguir essas informações. Então ele diz que sabe de tudo e que anjos não passam de seres sendo controlados. Seu papel ali não passa de um simples guia. É Biriel. Não tem escapatória. Nosso protagonista com toda a força toca o coração da anjinha com sua arma, e faz sangue dourado voar para todo o canto. Já morta no chão, chega a mensagem de que um anjo foi derrotado, e o prota foi o primeiro a derrotar um anjo. Foi-lhe concedido o título primeiro matador de anjos e recebeu 2 recompensas: sangue de anjo e runa da matança. Então o prota já inicia com o uso da runa da matança. Ele consulta seu novo título, primeiro matador de anjos, que tem o efeito de, ao enfrentar seres sagrados, seus atributos serão dobrados. O prota diz que a primeira vez que ouviu sobre a recompensa na sua 13ª tentativa, quando se vingou da Biriel. Com a runa da matança gravada em seu corpo, ela tem o efeito de toda vez que um alvo é morto, todos os atributos aumentam em 1%, máximo 100%.
mantido somente até ao final de cada rodada. O prota pega o item que era seu verdadeiro motivo por ter matado a anja. Sangue de Anjo, um item que pode mudar sua classe, utilizável somente no nível 10. Apenas o primeiro jogador a matar um anjo tem o direito de transferir sua classe para o inimigo natural dos anjos. Um ceifador. Todos os jogadores podem obter uma classe a partir do nível 10, há um total de 30 classes diferentes, e trocar de classe é bem simples. Você tem que conseguir um item de troca de classe, que é normalmente adquirido naturalmente através da caça ou cumprir condições simples. Mas existem exceções, que seria a mudança para uma classe única, dada apenas a um único jogador que a obtém sob circunstâncias especiais, e é claro, as classes únicas estão num patamar completamente diferente das classes normais, atributos, bônus, runas de progresso, composições de habilidade, é insanamente boa. Então nosso prota decidiu usar a recompensa por ter ficado em primeiro em todas as regiões. Agora ele poderá escolher uma recompensada especial entre as 3 apresentadas. Primeiro o buff de 3 vezes mantido para a segunda rodada, segundo 2.000 de ouro e terceiro informação da segunda rodada. E como objetivo do prota chegar o quanto antes no nível 10 para mudar de classe, ele escolhe a primeira opção buff de 3 vezes. Então como está a sua última tentativa dentre as 100, ele não mais chance, terá que vencer de qualquer forma e utilizar qualquer meio necessário. Enquanto isto o corpo morto da anja começa a desaparecer e com isto o fim da primeira missão. Então automaticamente a alma irá retornar para o corpo original, e a segunda rodada irá começar em 1º de fevereiro de 2023. Youngmin está de volta em seu corpo original, não só ele porém muitos outros que estavam comemorando o ano novo, alguns meio tonto parecendo estar atordoados. Youngmin se pergunta o que foi que aconteceu ali, porque todo mundo está caído no chão e que acabou de ter um sonho muito esquisito. Ao consultar seu celular percebe que já são 5h20 da manhã. O tempo que se passou aqui no mundo real foi o mesmo tempo do seu sonho. Seus amigos começaram a despertar também, reclamando de uma forte dor de cabeça e músculos doloridos. Youngmin diz aos seus amigos que todos ali acabaram desmaiando juntos. Eles dizem que acabaram de ter um sonho bizarro, que tinham ido para outro mundo e lutado com monstros. Então Youngmin diz que também lhe aconteceu a mesma coisa e que não parece ter sido apenas um sonho. Os amigos têm um choque de realidade e começam a se questionar se realmente tudo aquilo que passaram foi verdade e que se for verdade, daqui a 30 dias serão mandados novamente para aquele inferno. Youngmin percebe que alguns de seus amigos ainda não acordaram e começa a cutucar ele na tentativa de despertá-lo, porém sem sucesso. Quando eles viram o corpo do moleque percebe que ele já está morto. Eles tentam chegar sua pulsação ou respiração e confirma ele já era. Youngmin fica surpreso, um de seus amigos morreu. Os outros já em choque parecem não acreditar e dizem que todos aqueles que não acordaram estão mortos. Nos mostra a cena de diversos corpos já sem vida e alguns tentando reanimar, porém sem sucesso. Tremendo de medo eles percebem que apenas metade voltou com vida e que próxima rodada metade dos que estão vivos hoje irão morrer também. Mas Youngmin não parece estar com medo ou algo do tipo. Pela cara deste doido ele parece estar gostando de tudo. Em seus pensamentos ele diz que não importa se você nasceu em berço de ouro ou um pobretão, nesse jogo todos devem ser tratados igualmente. E que não há mais motivos para chorar por uma vida injusta, então ele tenta acalmar seus amigos dizendo que eles precisam focar em sobreviver. Um deles começa a chorar e diz que não quer morrer, ele tem muito do que aproveitar da vida. Youngmin diz que tem muitos outros na mesma situação e que isto não tem nada de injusto, é um verdadeiro louco. Aceitando a realidade, seus amigos voltam a si e perguntam para onde Youngmin está olhando. Ele diz que não consegue achar um certo alguém. Seu amigo pergunta se ele está falando do garoto de recados. Youngmin diz que tinha visto ele indo naquela direção, mas agora ele sumiu e se pergunta se o moleque não conseguiu passar nem da primeira fase. Isso faria sentido já que ele acha o Proton fracassado. Então olhando para o lado ele percebe que tem um moleque de armadura. Ele pergunta por que ele está vestido daquele jeito. Então ele diz janela de atributos e percebe que sua janela foi ativada assim como todos seus atributos. Ele fica surpreso pois não imaginaria que no mundo real seria possível. Seus amigos correm para conferir se eles também tem disponível a janela e realmente funciona e ao que parece cada um consegue ver apenas sua própria janela.
E além da janela eles conseguem também usar todos seus itens e atributos no mundo real. Youngmin pega uma pedra para testar sua força e estilhaça a pobre pedrinha. O doido ataca de novo. Com uma cara de doido varrido ele acha aquilo tudo muito incrível. Então corta para os noticiários e uma repórter diz que algo incrível aconteceu nesta manhã aqui na praça de Seul quando o sino de Ano Novo tocou. 10.000 pessoas caíram num sono profundo. Eles capturaram a cena e uma imagem de um ser celestial que sobrevoava todo o local falando com os civis, que ocorreu uma explosão após um dos civis se dirigir ao ser celestial. Então após o ser levantar suas mãos 10.000 pessoas simultaneamente colapsaram e foi confirmado que um evento similar a este ocorreu ao redor do mundo inteiro. Nosso prota acompanhando as notícias em seu celular diz que começou e que este é apenas o começo, pois enquanto as notícias sobre os mortos crescem, o real problema está em outro lugar, que é o fato das habilidades dos jogadores serem transferidas para o mundo real. Agora, por serem apenas iniciantes, não terá muito problema, mas conforme os níveis dos jogadores forem aumentando, eles se tornarão entidades incontestáveis. Não importa que arma moderna a humanidade tenha no momento, balas, tanques, aviões ou bombas, nenhuma delas será para parar a força que os jogadores atingirão, e isto poderão colapsar o mundo inteiro. Então nosso prota não poderá deixar que o mundo entre em caos, pois se isto ocorrer o mundo vai acabar antes mesmo de chegar na 20ª rodada. Então só existe uma solução. Nosso prota precisará controlar todos os jogadores com um poder avassalador e que terá que usar alguns métodos diferentes de suas vidas passadas. E nos mostra que um dos requisitos para abrir a sala do boss na 20ª rodada é de pelo menos 5 jogadores. Ele já tem em mente alguns jogadores e já pensou nos métodos para recrutá-los. Porém ainda não é o momento, ele tem outras coisas para fazer no momento. Chegando em casa, ao olhar para a pia ele vê um pote de miojo e diz: aquele pirralho de novo jantou apenas miojo. Ao abrir a porta do quarto vemos que nosso prota tem um irmão mais novo. Com um sorriso ele começa a pensar no seu irmão e o quanto ama, seu pequeno irmão, Hyo-won. Eles eram uma família normal, porém após a morte de seus pais num acidente de trânsito, várias coisas mudaram. Uma das mudanças mais drásticas foi que nosso prota se tornou o guardião legal de seu pequeno irmão, mas parece que ele não estava cuidando tão bem do seu irmão. Moleque está todo roxo, ele acende a luz e acorda seu irmão. Seu irmão diz que ainda são apenas 6 da manhã. O que ele quer tão cedo? Sem tempo para pensar, o prota tira o lençol e começa a arrumar a cama e diz que não tem tempo a perder, ele precisa colocar os sapatos. Ele irá explicar tudo no caminho. Seu irmão ainda com preguiça pede para deixá-lo dormir mais um pouco. Então o prota diz que não é tempo de descansar, o mundo lá fora mudou. Andando pela rua o irmão mais novo começa a ficar preocupado, pois raras vezes seu irmão ficou tão sério. O prota pergunta-se: Hyo-won tem ideia do que acabou de acontecer no mundo? O menino já fica assustado perguntando o que aconteceu no mundo enquanto ele dormia. O prota pede para ele consultar as últimas notícias. Ao pegar o celular, Hyo-won vê o que está acontecendo ao redor do mundo. Confuso ele pergunta ao seu irmão o que significa tudo aquilo. E se aquilo aconteceu com seu irmão também, ele afirma que sim. O menor já preocupado pergunta se seu irmão está machucado ou algo do tipo. O prota diz que não precisa se preocupar com ele, mas o menorzinho não quer saber, ele não quer acabar perdendo seu irmão mais velho assim como aconteceu com seus pais. O prota explica que dentro do jogo tinha um sistema chamado atributo e que ele pode replicar isto na vida real. Quando ele ver seu irmão em ação ele com certeza não ficará tão preocupado. O irmão diz que não irá sair daqui até que saiba para onde estão indo e pede por favor que diga. Olhando para seus machucados, o prota diz que estão indo até o esconderijo de Bang Tae-gil, o líder dos delinquentes da turma de Hyo-won. O prota diz que Bang Tae-gil está ameaçando seu irmão e ele não pode deixar isto passar. Hyo-won fica surpreso de como seu irmão mais velho sabe destas coisas. Antes de tudo, como assim o irmão mais novo é maior que o mais velho? Hyo-won não queria passar este tipo de preocupação para seu irmão. Vemos que nosso prota descobriu toda a verdade em uma de suas vidas de regressão. Alguns momentos após chegar em casa ele caiu no sono e seu irmão mais novo saiu que ele nem viu. Somente após um tempo ele recebe uma ligação pedindo para ele comparecer no hospital o mais urgente possível. Ele sai correndo e ao chegar no hospital encontra seu irmão todo machucado e quase cego após ser espancado por Bang Tae-gil. Naquele momento ele era
fraco e então não conseguiu proteger seu irmão, mas agora as coisas são diferentes e ele não irá deixar ninguém mexer com seu irmão. No esconderijo de Bang Tegil vemos o valentão espancando alguns caras dizendo que havia pedido para que trouxessem 200.000 won. O cara todo machucado não consegue dizer nenhuma palavra, o que deixa o valentão mais bravo ainda e dando diversos pontapés. Os outros capanga diz que Bang é um verdadeiro desalmado, batendo até em seus próprios companheiros. Eles dizem que até os outros alunos têm medo de mexer com ele, então não importa o que aconteça, não devem querer ver o lado ruim deste monstro. Bang disse que iria comprar uma moto hoje, mas agora não poderá mais porque não conseguiram cumprir com esta simples missão, então pergunta para os outros caras se eles sabem onde podem conseguir dinheiro. Então eles começam a pensar onde iriam conseguir tanto dinheiro assim. E um deles tem uma ideia, aquele cara de transporte, aquele alto e com cabelo preto. Eles estão falando no irmão do nosso prota. Bang diz que ele é um merdinha e que já estava planejando chamar ele. Os outros cara falam que então o chefe pode tirar dinheiro dele. Porém Bang diz que Hyewon é quase que um mendigo, não tem onde cair morto, que após a morte de seus pais a casa dele está acabada e vive com o irmão. Eles escutam um barulho. Quando olham o que é simplesmente nosso prota junto do seu irmão que entraram no esconderijo dos valentões. Bang fica todo feliz achando que Hyewon está ali para lhe servir e com um grito já xinga o moleque de tanto quanto é nome. O menor com medo já começa a se desculpar e o prota permanece encarando Bang, que agora começa a se perguntar quem é. Ele então pergunta para Hyewon quem é este junto com ele. Antes que Hyewon pudesse responder, nosso prota toma a dianteira e se apresenta como o irmão mais velho. Bang, desacreditando da força do protinha, diz que é hora deles dois morrerem. Então pede para seus capangas irem acabar com isto. Pobres coitados, caminhando para a morte. O primeiro faz algumas piadinhas com nosso prota, porém a piada do prota foi melhor. Um belo de um soco na cara do desavisado. Os outros vendo isto já parte para cima do prota, que não perdoa, desvia do maluco e dá um socão no nariz do infeliz que voa longe. Outros dois tentam atingir o prota, mas parece que os anteriores não serviu de exemplo. Mais dois socos na cara de cada um desses valentões. Agora com todos seus capangas no chão, Bang fica louco. Diz que o prota até que luta bem, porém com esse nível de habilidade não irá conseguir derrotá-lo. Se aproximando do prota, ele diz que o físico é mais importante de tudo. O prota pergunta se Bang não viu as notícias. Ao que parece não. Bang parte para cima tentando acertar o primeiro soco. O que nosso prota desvia facilmente, ele tenta de novo e de novo. Porém ele é muito lento. O prota desvia de todos os ataques. Bang se pergunta por que não consegue acertar nenhum golpe no moleque. Tem algo de errado. Então o prota diz que ele, se tivesse visto as notícias, ele não teria sequer pensado em lutar contra um jogador. Ele carrega um soco na cara de bolacha de Bang. O valentão fica sem acreditar no que acabou de acontecer, e já pistola da vida tenta revidar, porém nosso prota desapareceu. Bang fica se perguntando onde ele foi parar. Quando ele olha para trás, encontra mais um belo soco. O valentão está apanhando mais que criança. Ele cospe um dente e fica pistola, pronto para virar um Saiyajin, mas não adianta nada, era só fogo de palha. Porque nosso prota não tem nenhuma dificuldade para desviar dos ataques. O prota revida dando diversos socos na cara de Bang. Os outros valentão ficam surpresos, pois é a primeira vez que veem seu chefe apanhando desta forma. Enquanto Bang está com a cara toda inchada e sangrando, o prota fica ali de pé olhando para ele com uma risada maliciosa. Bang tenta novamente acertar um soco no prota, acreditando que desta vez irá funcionar, mas ele toma logo uma bicuda no pescoço, que faz ele voar para longe. O prota pergunta para Bang se está doendo. Bang pede para o prota não chegar mais perto, e começa a pedir por misericórdia. Nosso protinha todo misericordioso segura a mão de Bang e com um olhar sinistro diz que Bang não deveria ter mexido com seu irmãozinho. É Bang. Já era. O protinha quebra os dedos de Bang, que começa a choramingar. Nem deve estar doendo tanto. É apenas uns dedinhos. Então, para mostrar que não foi nada, o prota pega a outra mão de Bang e quebra mais dedos. Os outros valentões que estavam só assistindo ficam com medo e começam a fugir. O prota diz que aquilo foi apenas um aviso. E se Bang ousar mexer novamente com seu irmãozinho, coisa pior irá acontecer. Então Bang entende o recado e diz que nunca mais irá mexer com Hyewon.
Está vendo como é fácil aprender a lição? Então, para deixar um aviso, Prota termina de quebrar os outros dedos. Na volta para casa, Ryuon pergunta como seu irmão fez aquilo, se ele aprendeu algum tipo de artes marciais. Então o Prota explica que jogadores têm a capacidade de utilizar as habilidades na vida real. Ele mostra uma de suas habilidades invocando sua adaga. Ryuon fica surpreso pois nunca tinha visto algo parecido antes. Ryuon começa a elogiar seu irmão dizendo que sua agilidade e força são incríveis e que ele desviava dos ataques de Bang com muita facilidade. O Prota diz que seu atributo de agilidade é de 11, onde um humano normal teria cerca de 3, e um atleta profissional teria 10. Ryuon pergunta o que aconteceria se o Prota aumentasse mais seus atributos. O Prota finge de desentendido e diz que não sabe. Ele não planeja dizer toda a verdade para seu irmão, pois em uma de suas vidas ele contou toda a verdade e não acabou bem para Ryuon, que foi sequestrado e torturado por bandidos querendo informação. Mesmo que naquela vida ele tenha vingado seu irmão, ele não deseja fazer Ryuon passar por aquele terror. O Prota pergunta se seu irmão quer tomar um café da manhã na loja de conveniência. O garoto diz que sim, então vão os dois para a loja mais próxima. O Protinha vai para um caixa para sacar seu dinheiro e vemos que as economias dele são muito baixas, apenas 133.200 won, cerca de R$ 500. Ele retira todo o dinheiro e diz para seu irmão escolher o que ele quiser. Ryuon diz que ali são as comidas caras e não deveriam estar gastando com comida tão cara. O Prota diz que tudo bem, hoje é um dia especial e ele pode comer o que quiser, então o menor pega logo a melhor opção disponível e todo contente ele já começa a babar mesmo antes de comer. É só eu ou vocês também quando vê estas partes de comidas dá uma vontade de comer. Ryuon fica todo feliz por estar comendo algo realmente gostoso ao invés de miojo. O Prota se levanta e o menorzinho pergunta aonde ele vai. O Prota então pega uma caneta e faz aquilo que qualquer uma pessoa faria se voltasse no tempo, jogar na loteria. Ele compra logo 20 bilhetes. Ele gastou 100.000 won em bilhetes de loteria. Então o Prota diz para ele confiar no seu irmão e marca os números de todos os bilhetes. O menorzinho fica sem entender porque o Prota marcou nos 20 bilhetes o mesmo número. O Prota diz que o motivo é que esses são os números vencedores. Em casa eles começam a conferir os números ganhadores. Ryuon pelo visto ainda não acredita no seu irmão porque ele está morrendo de medo de perder e se arrepende de ter comprado uma comida tão cara. O apresentador começa a dizer os números premiados: 3, 18, 9, 38, 21 e 1. Eles acertaram todos os números. Ryuon fica sem acreditar. Eles acabaram de acertar os números vencedores. Chorando ele pede para seu irmão te beliscar. Tudo parece apenas um sonho. O Prota diz para ele acreditar. Aquilo tudo é real. Eles irão mudar de vida. Agora o menorzinho já dá um lindo sorriso e todo contente começa a dizer que agora ele é milionário. O Prota pede para seu irmão fazer silêncio pois senão os vizinhos irão ouvir. Ryuon pergunta se o Prota não está feliz por ter ganhado. O Prota diz que é claro que está feliz. Porém vemos que ele já ganhou esse prêmio 100 vezes nas suas outras vidas, então agora nem tem tanta emoção como antes. O Prota diz que precisa ganhar dinheiro o mais rápido possível, pois a cada regressão terá incontáveis mortes e com isto a economia ficará instável. E a troca de itens entre jogadores será muito ativa no futuro e será feito por dinheiro, então quanto mais rico ele for, melhor será. Ryuon pergunta quanto de dinheiro aquele tanto de bilhete irá retornar. O Prota diz não ter ideia, mas é uma quantidade boa o suficiente para abalar o mundo. Nosso Prota vai até o banco para sacar seu dinheiro, mas ele não parece preocupado e ansioso, pois como ele já fez isso diversas vezes ele nem fica nervoso. Já com o atendente ele diz que deseja retirar seu prêmio de primeiro lugar. O atendente o parabeniza e pergunta onde o Prota comprou seus bilhetes. O Prota então responde. O atendente fica espantado com a resposta e se lembra de uma conversa que teve com seus colegas de trabalho. Houve 115 vencedores e 100 vieram do mesmo lugar. O atendente fica surpreso e se pergunta se uma única pessoa comprou todos esses bilhetes. Seu colega diz que se o ganhador desta região aparecer ele deverá chamar o presidente do banco imediatamente. Voltando ao presente, o Prota pergunta se está tudo bem. O atendente pede desculpas e que o Prota deverá aguardar apenas um momento. Alguns momentos depois, o presidente do banco chega para atender o Prota. Ele se apresenta como Gon Junho
e parabeniza o Prota por ter ganho o primeiro lugar do sorteio. Ele pede para o Prota o seguir que deseja conversar no particular. Já na sala privada do banco, o presidente apresenta o Prota a outra atendente e diz que ele é um cliente VIP e devem tratá-lo da melhor forma possível. A moça fica surpresa que já deduz que ele é o vencedor de 100 bilhetes. Ela pede para o Prota se sentar e pergunta se o Prota deseja alguma bebida. O Prota diz que não quer nada, apenas receber sua recompensa. Ela pede para o Prota lhe entregar os bilhetes para que ela possa conferir. A moça fica sem acreditar que alguém comprou tantos bilhetes e marcou o mesmo número em todos eles. Ela até se pergunta se o Prota consegue ver o futuro. Após conferir todos, o Prota pergunta quanto ele irá receber. A moça diz que sua recompensa é de 22,5 bilhões de won, quase 84 milhões de reais. Porém, após as taxas o valor cairia para 15 bilhões. Mas mesmo assim é muito dinheiro. Então, após ele coletar o dinheiro, já começou a fazer os preparativos. Primeiro procurou por um lugar melhor para morarem. Depois abriu uma conta de ações e investiu todo o dinheiro em Bitcoin, pois ele sabia que iria valorizar 500%. E no dia seguinte ele mostra as fotos da casa nova para seu irmão e pergunta o que ele achou. Claro que Hyun achou ótimo e que nunca tinha visto uma casa tão grande de perto. Então o Prota diz que eles terão que se mudar de imediato. Hyun pergunta por que seu irmão escolheu morar de aluguel sendo que ele teria dinheiro para comprar. Ele diz que manteve 1 bilhão guardado e os outros 14 investiu tudo em Bitcoin. Hyun fica paralisado. Como pode investir toda esta quantia? O Prota já acalma o menorzinho dizendo que sabe o que está fazendo. E diz que sempre que ele quiser ele pode conseguir mais dinheiro ganhando na lotérica, pois já viu em seus sonhos os próximos 4 resultados. Hyun acredita no seu irmão e fica menos preocupado. E já sacudindo seu irmão ele diz para se lembrar dos números não importa o que aconteça. O Prota pede para Hyun se preparar pois estão saindo. Ryu pergunta para onde, então o Prota diz que eles irão se mudar hoje. Em outro lugar vemos um doido da cabeça socando a parede. E claro quem poderia ser, nosso doidinho Youngmin. Ele está testando sua força na pobre senhora parede. Ele diz que sabia que era uma boa ideia colocar todos os pontos em força. E diz que a runa aleatória que ganhou foi a runa da força, que faz sua força ser dobrada. Se achando ele diz que até nos atletas profissionais ele seria capaz de bater. Então ele diz que é o bastante para ele fazer um teste e pensa logo em arrumar uma confusão. Ele vai direto para a casa do nosso protagonista e fica de fora gritando para que Hyun saísse. Ele tem certeza de que Hyun não está morto, então se questiona por que ele não está respondendo suas ligações. Ao se lembrar da forma como o protagonista olhou para ele na praça, ele fica furioso. Com fúria nos olhos, ele diz que, ao encontrar o protagonista, irá matá-lo com suas próprias mãos. Insistentemente, ele continua batendo na porta do garoto e, em sua mente, afirma que, mesmo que Hyun tenha se tornado um jogador, ele ainda é um perdedor. Coitado, mal sabe ele. O moleque é doido, ele acredita que o protagonista está lá dentro apenas fingindo não estar. Aproximando seu ouvido da porta, diz que, se ouvir sequer um barulho de respiração, irá derrubar a porta. É nesse momento que um senhor aparece e pergunta o que ele está fazendo. Youngmin pergunta por que o velhinho se importa com isso e questiona se ele é o síndico ou algo do tipo. O senhor então confirma ser o síndico daquele local e pergunta se o doido está ali para se encontrar com seu amigo. Ao ouvir a palavra amigo, Youngmin não hesita 2 vezes e confirma que é amigo de Hyun, pedindo ao velhinho para abrir a porta, pois gostaria muito de se encontrar com seu amigo, mentindo que perdeu o contato com Hyun. O senhor então diz que, ao que parece, Hyun o deixou para trás. Youngmin não entende a resposta do velho, que completa dizendo que aquele local está vazio e que o estudante que morava ali se mudou para outro lugar. Youngmin pergunta quando isso ocorreu e para onde Hyun foi. O senhor responde que a mudança ocorreu hoje, mas não sabe dizer para onde. Com raiva, Youngmin cerra seus punhos, ele não acredita que seu capacho fugiu sem avisar. Diante de um enorme e luxuoso prédio, o menorzinho fica maravilhado com o que vê. Ele diz que é muito alto e que a entrada tem até uma porta giratória.
O moleque fica todo bobo com tudo que vê, até mesmo com os cartões de entrada e os seguranças, pela vida que eles levavam até um tempo atrás. Tudo aquilo parece ser muito mais do que ele poderia um dia imaginar. Hillman pede para seu irmão continuar o seguindo, pois irá mostrar o melhor. Ao chegar no lugar onde eles passarão a morar, o menorzinho fica ainda mais maravilhado. A casa é gigantesca, e cada detalhe é maravilhoso. Ele pergunta ao seu irmão quão grande é essa nova casa. Hillman responde que é algo em torno de 330 metros quadrados. Os moleques zeraram a vida. Won pergunta se tudo isso não é grande demais apenas para os dois, e Hillman responde que eles têm bastante dinheiro, então, no mínimo, precisava ser desse tamanho mesmo. Won pergunta quanto foi o contrato, e seu irmão responde que depositou 550 milhões e que o aluguel mensal será de 22 milhões. Won, ao ouvir que o aluguel mensal é de 22 milhões, algo em torno de 87 mil reais, fica sem chão e se lembra de que, há pouco tempo, quando ia comer um lanche, pensava se valia a pena gastar 5 mil won. Agora, seu irmão gasta 22 milhões só com aluguel. Voltando-se para seu irmão, ele diz achar aquilo muito caro. E pergunta se não seria melhor se conseguissem uma casa mais barata. Hillman diz que não, eles precisam gastar pelo menos esse tanto, pois quanto mais caro for, melhor será a segurança do local. No dia 1 de cada mês, todos os jogadores vão sofrer com narcolepsia, e esse é o período mais vulnerável para eles, pois estão suscetíveis a desastres, incêndios, terremotos e, pior ainda, a assassinos contratados por outros jogadores. Quando a hora chegar, os jogadores precisam se preparar para ir ao outro mundo em um lugar o mais seguro possível. Não importa o quanto um jogador seja bom no outro mundo, tudo acabará se ele morrer na vida real. O protagonista pergunta ao irmão se ele gostou da casa. O menor responde que sim, achou-a ótima. Hillman, sorrindo, diz que é bom que seu irmãozinho tenha gostado. Mas Won ainda parece incomodado com algo. Ele se vira para Hillman e se desculpa. Hillman não entende o motivo, e Won prossegue dizendo que Hillman será arrastado para outro mundo para lutar no próximo mês, mas ele está apenas aproveitando tudo como se não tivesse problemas e diz que não estava pensando direito. Seu irmão se apoia no ombro dele e pergunta por que o garoto está tão para baixo, se acha que não irá voltar na próxima rodada. Antes que o menor respondesse, ele pede para parar de pensar nisso e o chama para comer algo, dizendo que ouviu falar que o restaurante coreano no segundo andar é muito bom. Ao sair, Hillman tira o celular do bolso para conferir as mensagens e vê ligações de Yongmin. Ele percebe que o protagonista se mudou, mas decide ignorá-lo, afinal, não se encontrarão na vida real tão cedo, no outro mundo, isso será diferente. No dia seguinte à mudança, Hillman acaba de acordar e percebe que seu irmão está se arrumando. Pergunta se ele irá sair para algum lugar. O menor diz que sim, ele encomendou alguns bolos de arroz e vai buscá-los. Hillman fica sem entender o motivo do irmão querer bolo de arroz a essas horas e nota que algo assim nunca aconteceu em nenhuma de suas vidas passadas. Claro que a regressão ao passado não garante que tudo vá acontecer da mesma forma, mas essa é a primeira vez que seu irmão sai para comprar bolo de arroz, então decide perguntar por que os bolos. Um responde que é para distribuir aos vizinhos, já que eles são recém-mudados, isso seria um bom modo de se apresentar. Hillman acha a ideia boa, afinal, ter bons relacionamentos é sempre bem-vindo. Won diz que já vai sair para distribuir e que seu irmão pode ficar ali e descansar. Hillman diz que não precisa, eles devem fazer isso juntos e que ele apenas irá se trocar. Diante da porta de um vizinho, tocam a campainha. O dono da casa pergunta quem é, e Won se apresenta, dizendo que acabaram de se mudar e gostaria de dizer oi e entregar um pedaço de bolo. Uma senhora abre a porta e cumprimenta os garotos. Percebendo como eles são parecidos, pergunta se são irmãos. Won, com um sorriso, responde que sim e entrega o bolo à senhora,
dizendo que é bom ela comer enquanto ainda está quente. A senhora agradece pelo bolo, e On se despede. Assim, eles seguem se apresentando e distribuindo pedaços de bolo a todos os vizinhos, que são muitos. Hyumin diz que finalmente falta apenas um lugar. Seu irmão confirma e, após este último, devem voltar para casa e descansar. Hyumin diz a On que o andar em que eles estão é a cobertura e que esse vizinho utiliza os andares 44 e 45. On diz que isso quer dizer que são mega ricos. Hyumin não sabe ao certo, mas com certeza será alguém de uma família rica ou uma celebridade. Ao apertarem a campainha, ninguém responde. Hyumin acredita que não há ninguém em casa e, quando eles decidem ir embora, a porta se abre. On fica surpreso ao ver quem é sua vizinha, é a famosa atriz Seo-arin. On fica admirando a beleza da moça, que chega a parecer um anjo, enquanto Hyumin a observa com uma expressão de não entender nada. De repente, uma mão surge à frente deles. Um homem vestido de terno pergunta quem são e se são algum tipo de fãs. Hyumin corrige o homem, dizendo que não são fãs, mas os vizinhos do andar de baixo. O homem fica surpreso com a resposta e encara o bolo que o On está segurando, pensando que eram outras pessoas. O On oferece um pedaço do bolo como cortesia, mas o homem, mal educado, diz que não quer e que a moça não come esse tipo de coisa. Que cara sem educação! Ele abre a porta do apartamento e pede para a moça entrar, que obedece tranquilamente. Antes de fechar a porta, ela ainda dá uma olhadinha para trás, mas não diz nenhuma palavra. O protagonista diz que eles foram bem rudes e pede para que seu irmão preste mais atenção neles. Um responde que está bem, mas com olhos brilhando de felicidade pergunta ao irmão se ele não viu aquilo. Hyumin, meio confuso sobre o que o irmão está falando, pergunta por quê. Indignado, On pergunta como assim o quê? Aquela linda mulher, com certeza Hyumin reparou nela, e ele diz também que a moça parece uma sereia. O moleque está babando na nova vizinha, enquanto o protagonista fica com cara de paisagem, sem saber do que seu irmão está falando. Diversas notícias são mostradas, informando que várias celebridades desmaiaram súbita e não acordaram mais. O mundo está em desespero, e apenas 58% das celebridades sobreviveram. Arin está acompanhando essas notícias e se pergunta como o mundo ainda está funcionando, mesmo depois dessa calamidade. Em seu celular, chega uma mensagem perguntando se ela viu as notícias, e de fundo percebemos a notícia que mais impactou a garota. O ator Caminho, por conta de síndrome do pânico e ansiedade emocional, parou de gravar Crime Rural. Ela abre a conversa e sua amiga diz que Gon Seojin morreu. Sua amiga pergunta se Arin irá à eulogia amanhã, ao que ela responde que sim, e as duas decidem ir juntas. Largando o celular, Arin fica presa em seus pensamentos, refletindo sobre quantas celebridades morreram na primeira rodada, e que se não tivesse conseguido uma boa runa, também estaria entre os mortos. O homem de terno chega perto de Arin e pergunta sobre o que ela está pensando. Ela diz que não é nada. O homem, que se chama Kyung-won, se senta ao lado dela e diz que ela pode se abrir, pois está ali para ajudá-la. A menina desabafa que estava pensando sobre como o mundo acabou dessa forma e como irão sobreviver na próxima rodada. On pede para ela não se preocupar com a próxima rodada, afinal, ele está ali, então tudo sairá bem. Ele pede para que ela confie mais nele e relaxe. Com um sorriso adorável, ela responde que sim, ela só tem ele para confiar. Arin, em seus pensamentos, lembra que quando a agência designou On como gerente de segurança, ficou cautelosa porque sentia que eles queriam alguém para observar, mas se não fosse por ele, teria morrido na primeira rodada. On foi de grande ajuda. O homem se vira e diz que irá proteger a menina, não importa o que aconteça, basta que ela não desista. A menina agradece por tudo e comenta sobre o ocorrido mais cedo, quando os novos vizinhos vieram cumprimentá-los com um bolo de arroz que parecia gostoso. On responde que se Arin comer aquilo,
vai acabar ganhando peso. A menina disse que pelo esforço dos garotos, eles deviam apenas ter cumprimentado, mas On pede para que Aren esqueça isso, e que eles só queriam conseguir algo dela, e não iriam sair de cima se ela desse corda. Aren, lembrando dos meninos, diz que eles não pareciam pessoas ruins, e percebendo que um deles aparentava ter mais de 15 anos, pergunta se ele deve ter matado 100 goblins para sobreviver. Ela acha incrível como pessoas que passaram pela mesma coisa que eles agem como se não fosse nada. Para confortar a menina, On diz que matar 100 goblins não é difícil, e que apenas idiotas falariam naquilo. Mas ainda assim, a menina continua para baixo e se lembra que no campo de batalha não havia ninguém tão bom quanto o misterioso jogador, o ceifador negro. Ele quase fez a garota sentir pena dos goblins. Ela pensa em como será a vida real daquele jogador e se conseguirá sobreviver à segunda rodada se aliar a alguém como ele. Ela acredita que só sobreviveu desta vez por sorte e teme que na segunda rodada não tenha a mesma sorte. Na terça-feira, 31 de janeiro, às 11 horas da manhã, On está limpando a casa quando seu irmão chega. On pergunta ao irmão se ele conseguiu algum lucro, e ele responde que sim, mas não foi tanto assim, foram apenas 15 bilhões. Queria eu ter esse pouquinho. On pergunta se o banco não disse nada, afinal, é a quarta vez que Hyo-in vence. Quando Hyo-in voltou ao banco, o gerente ficou surpreso com a sorte do protagonista e perguntou qual era o segredo dele, mas o protagonista não irá revelar seu grande trunfo, mentindo ao dizer que recebeu uma mensagem divina em seus sonhos. O gerente fica com inveja, pois deseja ter esses tipos de sonhos também. De volta ao presente, On pergunta se seu irmão vai aplicar o dinheiro em Bitcoin novamente. Hyo-in diz que sim. Afinal ele já aumentou tudo para 150 bilhões. O menor pergunta se não é a hora de tirar o dinheiro, pois está com medo de perder tudo. O protagonista diz que ainda não e pede para seu irmão não se preocupar com isso, ele irá cuidar de tudo e o chama para irem buscar algo para comer. Os irmãos tiveram um ótimo dia juntos, almoçaram e saíram para comprar algumas coisas essenciais, e faltando 5 minutos para o dia acabar e começar o terrível dia 01 do mês, o protagonista está deitado e seu irmão ao lado. Ele implora para que o protagonista sobreviva a esta rodada. O protagonista tranquiliza o menor, dizendo que ficará bem, afinal, ele é muito forte. Acariciando a cabeça do irmão, pede para que o garoto vá descansar, assim que amanhecer, ele estará de volta são e salvo. À meia-noite, o protagonista desmaia e é invocado para o outro mundo, junto com muitos outros. Algumas pessoas não acreditam que voltaram para aquele lugar, o pânico toma conta e todos percebem a presença do ceifador negro. O protagonista nota que a maioria ali presente o reconhece, e todos estão reunidos, inclusive Youngmin. Ele se pergunta se aquela pessoa irá aparecer. Então surge a criatura divina, um anjo com suas asas reluzentes e o rosto coberto por um manto branco. As pessoas percebem que é um anjo diferente da primeira rodada, o que acaba deixando uma confusão no ar. O anjo então explica que o responsável pela primeira rodada sofreu um acidente e não irá aparecer, e com um olhar gentil, o anjo diz para não se preocuparem, pois ele cuidará bem deles. E já que estão todos ali, o anjo diz que deve anunciar o objetivo da segunda rodada. Todos estão congelados diante da criatura divina e dos perigos que estão por vir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, deixe seu like e comente parte 2 se gostou desta obra. Até a próxima, fiquem com Deus.